Olá, pessoal! Vamos então dar início a mais uma resolução de exercícios sobre os teoremas do seno e do cosseno e sobre as relações métricas dos polígonos regulares. Primeira questão da Mackenzie. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa em uma escala 1 para 10.000, como na figura. Das alternativas, a que melhor aproxima a distância entre as ilhas A e B é. Então, olha só, nós queremos encontrar a distância de A até B, que eu vou chamar de x. Observem que eu tenho dois ângulos conhecidos, um lado conhecido e um segundo lado que eu quero descobrir. Então, aqui o ideal é que nós trabalhemos com o teorema do seno. Só que para isso eu preciso do ângulo e do lado oposto. Então, aqui tudo bem, ângulo de 30, o lado oposto é o de 12. Aqui, ângulo de 105, o lado oposto está aqui. Não é o que eu quero. Então, oposto ao lado x, eu devo encontrar primeiro a medida do ângulo C. Mas se eu sei que o ângulo A tem 105 e o B tem 30, então isso totaliza 135. Para fechar os 180 graus, então significa que o ângulo C mede 45 graus. Então, pelo teorema do seno, nós vamos ter o seguinte: 12 está para o seno de 30, assim como o x está para o seno de 45. Então, substituindo agora os valores de seno, então eu fico com 12, está para meio, assim como o x está para a raiz de 2 sobre 2. Observem que aqui, como o denominador é 2 em ambas as frações, a gente pode até cortar para simplificar. E aí nós multiplicamos cruzado. Então, eu fico com 1 vezes x, que é x, e 12 vezes a raiz de 2. Bom, não temos uma alternativa correspondente a isso. Mas nós sabemos que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, 12 vezes 1,4, que vai nos dar como resposta 16,8. Só que isso nós estamos trabalhando com uma escala em centímetros, certo? Só que ele está na escala 1 para 10.000. Então, eu vou multiplicar esse 16,8 por 10.000 para transformar no tamanho real. 1 no desenho vale 10.000 no real. Então, eu vou chegar aqui em 168.000 centímetros, certo? Bom, mas a resposta que nós queremos não está em centímetros, está em quilômetros. E aí eu vou voltar, né? Porque do centímetro para o quilômetro são 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos chegar que os 168.000 centímetros é equivalente a 1,68 quilômetros, que arredondando 1,68, então, a alternativa é 1,7 quilômetros. Questão 250. Uma área plantada de forma triangular contém 3 pontos de abastecimento de água para o processamento da irrigação, conforme mostra a figura, cuja escala também é de 1 para 10.000. A distância entre os pontos A e C é aproximadamente igual a... Então, aqui também, olha só, eu quero a medida x, o ângulo oposto é o 45. Eu tenho a medida 6, cujo ângulo oposto é o de 30. Então, nós usaremos o ângulo de 30 e de 45. Então, 6 está para o seno de 30, assim como x está para o seno de 45. Então, semelhante ao exercício anterior. Substituindo os valores de seno, então vai ficar 6 está para meio, assim como x está para a raiz de 2 sobre 2. O denominador é comum, eu posso cortar e multiplicar cruzado. 1 vezes x é x, e 6 vezes raiz de 2 é 6
raiz de 2. Aqui ele pede para que a gente adote a raiz de 2 como sendo 1,41. Então, eu vou resolver 6 vezes 1,41, que vai me dar como resposta 8,46 centímetros. A escala é 10.000, 1 para 10.000. Então, 8,46 vezes 10.000. Então, isso vai me dar 84.600 centímetros. Mas, novamente, nós não queremos em centímetro, nós queremos em quilômetro. Então, a gente deve voltar 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 84.600 centímetros é equivalente a 0,846 ou só 0,84 quilômetros, conforme a alternativa C. Questão 252. Duas plataformas marítimas A e B estão localizadas de tal forma que o ângulo de emissão de sinais de comunicação com a base de um poço submarino são respectivamente iguais 120 e 30 graus, conforme indica a figura a seguir. Admitindo-se que os sinais se desloquem em linha reta até a base do poço e que a distância entre a plataforma A e B em linha reta seja de 1 km, então vou colocar aqui, a maior distância entre a base do poço e uma das duas plataformas em quilômetro é aproximadamente igual a... Então, olha só, o poço está aqui. A maior distância é aquela oposta ao maior ângulo. O maior ângulo é 120 graus, oposta a ele. Então, a medida que eu estou procurando é essa medida x. Então, eu tenho aqui 1 km, mas eu não tenho o ângulo oposto. Porém, nós temos condição de descobrir 120 com 30, 150. Para fechar os 180 graus, então aqui também mede 30. Então, fiz os meus pares. 1 km, 30 graus. X, 120 graus. Então, vamos montar o nosso teorema do seno. 1 está para o seno de 30 graus, assim como x está para o seno de 120 graus. Bom, seno de 30 graus é meio. E o seno de 120 ele está no segundo quadrante. Então, nós devemos reduzi-lo ao primeiro. Então, 180 menos 120. Então, o ângulo de 120 é equivalente ao ângulo de 60 graus. Como ele está no segundo quadrante, o sinal do seno no segundo quadrante também é positivo. Então, o seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. De novo, o denominador é comum, eu vou cortar e vou multiplicar cruzado. Então, 1 vezes x é x, e 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E a raiz de 3 é aproximadamente 1,7 quilômetros. Portanto, alternativa A. Continuando, questão 256. 2 navios deixam um porto ao mesmo tempo. O primeiro viaja a uma velocidade de 16 km por hora, em um curso de 45 graus em relação ao norte, no sentido horário. Então, olha só. Se nós fizermos aqui a referência, sentido norte para cima, e ele percorre 45 graus em relação ao sentido horário. Então, aqui, né, do norte até o trajeto que o navio fez, é um ângulo de 45 graus. O segundo viaja a uma velocidade de 6 km por hora a um ângulo de 105 em relação ao norte. Então, aqui, partindo do norte em sentido horário, ele descreve um ângulo de 105 graus. Então, tudo aqui, vou puxar uma flechinha para não ficar muito poluída a nossa imagem. Então, 105 graus. Após 1 hora de viagem, a que distância se encontrarão separados os navios, supondo que eles tenham mantido o mesmo curso e velocidade desde que deixaram o porto? Então, olha só, após 1 hora, este primeiro navio, ele navegava 16 km por hora. Então, em 1 hora, ele navegou 16 km.
Este segundo, ele estava a uma velocidade de 6. Então, ele conseguiu percorrer 6 km. E eu quero saber a que distância os dois se encontram. Então, eu estou trabalhando com os 3 lados e eu tenho condição de encontrar este ângulo aqui, ó, só do triângulo, só esse interno. Porque tudo tem 105 e essa parte externa tem 45. Então, esse aqui ele deve ter 60. Então, de posse de 3 lados e um ângulo, agora nós devemos fazer o uso do teorema do cosseno. Então, ele é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno, nesse caso, do ângulo A. Então, vamos lá. A ao quadrado é o lado oposto ao ângulo. Então, é o próprio x, que é igual. B ao quadrado pode ser qualquer cateto. Vou pôr o 16. No C, eu vou pôr o 6. Menos 2 vezes 16 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Então, 16 ao quadrado é 256, mais 36, menos 2 vezes 16 vezes 6, que é 192, e o cosseno de 60, que é meio. Então, aqui eu vou ficar com 256 mais 36, que é 292, menos 192 vezes 1, 192. Dividido por 2 é 96. Opa, x ao quadrado. Agora sim eu vou passar a raiz. Então, x vai ser igual a raiz de 292 menos 96, que é 196. E a raiz quadrada de 196 é 14. Portanto, a distância entre os dois navios é de 14 km. Agora, falando um pouquinho sobre as relações métricas. A porca, que serve em um parafuso, tem a forma de um hexágono regular de lado medindo 1 centímetro. Uma chave inglesa encaixa-se perfeitamente nesta porca, conforme a figura a seguir. A chave inglesa deve ter uma largura x. A medida de x é igual a... Então, observem o seguinte. Aqui, o lado do nosso hexágono, ele disse que mede 1 centímetro. E ele quer saber a largura da chave. Então, a largura ela vai desta ponta até esta do hexágono. Do ponto médio de um lado até o ponto médio de outro lado do hexágono. Se eu levar em consideração o centro, do centro até o ponto médio do lado é o apótema. E para cima eu terei outro, ó, do centro até o ponto médio do outro lado é outro apótema. Então, basta eu calcular o apótema e dobrar. A fórmula do apótema do hexágono é L raiz de 3 sobre 2. Então, ele disse que o lado mede 1. Então, o apótema é 1 vezes a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, simplesmente raiz de 3 sobre 2. Mas, como vocês viram, eu tenho um apótema para este lado e mais um apótema para esse. Então, a medida de x é 2 vezes o apótema. 2 vezes a raiz de 3 sobre 2. E simplificando, então o x mede apenas raiz de 3 centímetros. Portanto, alternativa D. Questão 266. O lado de um quadrado mede 8 centímetros. A razão entre a medida do raio da circunferência circunscrita ao quadrado e a medida do apótema do quadrado é igual a... Olha só, o raio da circunferência circunscrita de um quadrado, ele é equivalente à metade da diagonal do quadrado, né? Se eu traçar a diagonal do quadrado, eu estou traçando o diâmetro da circunferência circunscrita, da que está fora. Então, o raio é metade da diagonal. Legal. E o apótema do quadrado é exatamente igual à metade do lado, porque é do centro até o ponto médio do lado. Então, isso dá metade de um lado.
A diagonal do quadrado é dada por L raiz de 2. Então, o lado é 8. Então, eu vou ficar com 8 raiz de 2 sobre 2. Então, o raio é 4 raiz de 2. E o apótema, então, é o lado sobre 2, que é 8 dividido por 2, que é 4. E ele quer, então, a razão do raio para o apótema. O raio é 4 raiz de 2 e o apótema é 4. Simplificando, sobra apenas a raiz de 2. Alternativa B. Questão 273 do Enem. O atletismo é o esporte que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta de 8 raias e tem uma largura de 9,76 metros. As raias são numeradas no centro para a extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelos e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Então, olha só, nós temos várias informações no enunciado da questão. Aqui um retângulo de largura 84,39, dois arcos que ele disse serem iguais, né, dois semicírculos de raio 36,5. Mas a informação aqui ela é interpretativa, ela é bastante simples. Qual raia ele seria beneficiado? Ou seja, qual raio o percurso é menor? Quanto mais para dentro, menor o percurso feito pelo corredor. Como ele disse que as raias são numeradas do centro para a extremidade, então a raia mais ao centro é a raia 1. Portanto, alternativa A. E a nossa última questão. No protótipo antigo de uma bicicleta, conforme a figura, a roda maior tem 55 centímetros de raio e a roda menor tem 35. O número mínimo de voltas completas da roda maior para que a menor gire o número inteiro de vezes é? Então, vamos descobrir o comprimento de cada roda. O comprimento é dado por 2 vezes π vezes o raio. Então, vou usar R maiúsculo para a roda maior e vou usar um R minúsculo para a roda menor. Então, aqui eu tenho 2 vezes π vezes 55. Aqui eu vou ter 2 vezes π vezes 35. Aqui 110 π de comprimento e a segunda 70 π. Bom, para eu achar um número inteiro que comporte uma quantidade de voltas tanto da roda 1 quanto da roda 2, eu preciso encontrar então um múltiplo comum. O menor múltiplo comum entre 110 e 70. Então, olha só, divido por 2, vai dar 55 e 35, que divide por 5, que vai dar 11 e 7, por 7, que vai dar 11 e 1, e por 11, então, 1 e 1. Multiplicando todos esses valores, então eu chego em 770. Ou seja, o 770 ele é múltiplo tanto do 110 quanto do 70. Para percorrer 770 π centímetros, a roda maior deve dar 7 voltas, porque cada uma tem 110, então em 7 voltas ela fecha 770, e a roda menor deve dar 11 voltas. A pergunta se refere a quantos giros a roda maior precisa dar. Logo, a alternativa correta é a alternativa B.